Esse tema mostra uma coisa que muita gente só percebe depois. Quando alguém rejeita uma pessoa que realmente agregava valor, pode chegar um momento em que a outra parte simplesmente decide seguir em frente. Na visão Red Pill, não é sobre vingança, mas sobre entender que escolhas têm consequências e que ninguém é obrigado a esperar para sempre. E existe sim uma coisa que faz uma mulher se arrepender de não ter correspondido a um homem, de ter dado um fora nele, de ter terminado um relacionamento com ele, é quando ela percebe que ele se tornou um homem melhor. Só que essa percepção desse homem que se tornou melhor não vem do parecer. Quando você tenta aparecer, você ainda transmite, mesmo que você ache que não, você ainda transmite uma energia que é a energia do apego. É justamente quando ela percebe que você realmente se tornou um homem melhor, se tornou um homem mais maduro emocionalmente, um homem mais confiante, um homem centrado. E muitas vezes quando a mulher percebe essa autenticidade, ela pensa, opa, acho que eu tô perdendo alguma coisa. Esqueça a baboseira de fazer uma mulher se arrepender e pense o seguinte: como eu posso me orgulhar imensamente de mim daqui a um ano? E existe Quando ela percebeu o cara incrível que ela desprezou, rejeitou, abandonou, repudiou, menosprezou, traiu, se tornar o homem que ela jamais imaginaria que ele se tornasse, moldado, lapidado, curado, transformado, o arrependimento bateu e foi tarde. A sua escolha e a sua decisão, pois ele já estava em outro nível, pois a sua prioridade era Deus. Só se toca da importância depois que perdeu. Aí vem desesperado. Na ausência, a gente se toca do que realmente faz a gente gostar do outro, que o outro é importante. Só que o ser humano, na grande maioria das vezes, só passa a ter essa visão sobre o outro quando perde. Essa que é a merda. Por isso que a gente tem tantas pessoas perdendo relacionamento, querendo restaurar. Porque só se toca da importância depois que perdeu. Aí vem desesperado. Mas eu digo assim, ó, se o seu relacionamento já tá passando por alguns problemas, não deixa acabar. Procura solucionar antes. Porque a forma pro casamento não acabar é uma decisão que vai ser. Independente de quais dificuldades existem no caminho, nós vamos ter. E aí uma das coisas que eu digo é, nunca veja o problema como sendo parte da outra pessoa. Se você e sua esposa estão tendo um problema no relacionamento, cara, não veja que esse problema é a sua mulher. Então o problema é uma coisa à parte de você. Não atacar o problema, então nunca ataque a pessoa, nunca ataque a mulher, ataque o problema, porque se vocês começarem a ver o problema como uma coisa terceira, uma coisa à parte de vocês, vocês não vão ser um contra o outro, vocês vão ser um time que quer ganhar junto. Se você foi um bom homem que passou pela vida dessa mulher, se você foi um homem romântico, se você foi um homem cavalheiro, se você realmente agiu como um homem para uma mulher e foi ela que errou com você, foi ela que te rejeitou, foi ela que não te quis, ela vai terminar se arrependendo. Porque muitos homens aparecem na vida de uma mulher, mas poucos vão tratar ela tão bem quanto você que realmente gostava dessa pessoa. Enquanto você estava ali, ela pode não ter enxergado o seu valor. Ela pode ter menosprezado a sua presença e a sua atenção.
Mas depois, quando você vai embora por culpa dela, ou porque ela mesma se retirou da sua vida, e ela for tentar procurar outro de um padrão que ela considerava melhor, provavelmente essa mulher vai dar de cara com a parede. Algumas engolem o ego e pedem pra voltar. Correm atrás, mandam mensagem. Outras só vão carregar aquele peso do tipo, nossa, mas ele era um bom homem, né? Eu podia ter me esforçado um pouco mais, eu podia ter persistido um pouco mais, eu podia ter gostado mais. Mas como a gente não manda no nosso coração, e muitas vezes eu não culpo elas, dependendo do que foi feito, mas na maioria das vezes você termina só com isso, com arrependimento, e não com uma nova chance com aquela pessoa. Mulheres que rejeitam homens bons, eles parecem bobos demais, né? Esse homem é bom, ele responde rápido, ele tem interesse. Mas ele é o quê? Emocionado. A gente nunca gosta dos bonzinhos, né? Ele tá disponível pra você, mas ele não tem o tchan do sumiço, da espera, da incerteza. E aí ele parece um pouco sem graça, porque ele tá sempre ali. E o que deveria ser incrível, fica xoxo, fica morno. E às vezes até você queria gostar dele, mas você se culpa porque você não consegue. E aí você se afasta, você perde o interesse e você vai atrás daquele cara que demora pra te responder. Só te liga de vez em quando, porque você diz que você quer o tal do príncipe, mas você acaba buscando um caos pra sua vida. Sabe por que você faz isso? Porque você no fundo não tá em busca de um relacionamento saudável. Você tá em busca de adrenalina. E você foi condicionado a achar que amor sem sofrimento não é amor de verdade. Homem bom não é bobo. Homem bom é maduro. Ele não te faz sofrer porque ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Ele sabe o que ele quer e é por isso que ele se mostra tão disponível. É por isso que ele age de acordo com aquilo que ele sente e ele não faz jogo. E quando você rejeita um homem bom de verdade, você rejeita exatamente aquilo que você diz gostar, aquilo que você diz querer. E aí você começa a achar que não tem ninguém de legal pra amar. Tem mulher que perde um homem bom e só percebe quando ele já desistiu. Muitas vezes não é porque ele está gostando de outra pessoa ou deixou de amar. Na verdade, é porque ele cansou de ser desvalorizado dentro da própria casa. Ele trabalha, tenta ajudar, tenta agradar e faz de tudo para o relacionamento dar certo. Ele procura aquela mulher, deseja aquela mulher e tenta manter o amor vivo. Mas o que ele recebe em troca? Críticas, desvalorização e palavras que diminuem ele. Então ele começa a se valorizar e vai se afastando aos poucos. E tudo cansa uma hora. Chega um momento que até o homem mais paciente se esgota. Ele fica mais frio, mais distante e percebe que aquele relacionamento não faz bem. Até que um dia ele simplesmente se distancia de verdade e decide ir embora. O que a pessoa que te rejeitou começa a fazer quando ela percebe que você não vai voltar com ela? Primeira coisa que ela vai... Desculpa a palavra, ela vai infernizar a sua vida. Se você estiver conhecendo alguém, ela vai acabar com isso. Se você estiver saindo, ela vai te mandar textão acabando com você. Se ela não fizer essas duas coisas, ela vai começar a postar stories provocativos só pra você ficar muito mal, sofrendo. Por quê? Ela não suporta o fato de você não conseguir aceitar ela de volta. Como assim você não quer ela? Foi ela que não quis, o mínimo é você aceitar. Então, quando você rejeita ela de volta, é meio que fere mesmo o ego dela, né? E aí ela não sabe o que fazer pra mexer com você, pra provocar você, porque é exatamente isso que ela quer. Ela quer que você não siga em frente, ela quer que você fique sofrendo por ela. Então, não sofra por quem te rejeitou. Eu amo a parte da pessoa que te rejeitou e percebe que você nunca mais vai voltar com ela. Vem comigo. O que ela faz, né, afinal, quando ela percebe que você nunca mais vai voltar? Ela, gente, ela entra num desespero pra chamar a sua atenção que chega a ser até feio. Você já reparou? Na rede social ela começa a postar umas coisas assim desnecessárias, absurdas, enche de postagem porque ela quer mostrar que a vida dela tá melhor. Segunda coisa, ela vai enviar um texto acabando com você, acabando com a sua raça pra te deixar mal, né? Porque ela tá com raiva, porque agora você não quer mais ela. E outra coisa que ela faz, ela começa a sair falando mal de você para as outras pessoas. Como se essa pessoa que te rejeitou fosse o santo, a santa, e você fosse o vilão ou a vilã da história. Eu amo a parte que vocês não voltam pra essa pessoa que te rejeitou e ela pira por não ter mais você. Olha, o Douglas contou uma história que viralizou nessa rede social. Acontece que ele tem uma aluna que é uma pessoa extremamente alegre. Só que um dia na academia ela chegou cabisbaixo,
com o rosto como parecia que tinha chorado a madrugada inteira, mas ele deixou ela no cantinho dela, ele respeitou ela, e ela ficou lá entre as sessões, ela pegava o celular, dava uma olhadinha, até que teve um momento que ela encerrou um exercício, ela pegou o celular e a lágrima desceu. O Douglas chegou nela e perguntou: o que está acontecendo com você? E ela explica que o relacionamento dela, o namoro dela, tinha terminado no último fim de semana. E o Douglas perguntou se tinha acontecido alguma traição e ela falou que não. Ela falou que no fim de semana passado, ela ia sair com o namorado chegou na casa dela e não gostou da roupa que ela estava usando. E ele falou: olha, eu não vou sair com você com essa roupa, você pode trocar, por favor? E ela achou a atitude dele extremamente machista e narcisista da parte dele. Ela falou: não vou tirar minha roupa, se você quiser nós vamos agora. Agora se você não quiser, eu vou sozinha. O que aconteceu? Ele decidiu ir embora pra casa, mas antes disso ele terminou o relacionamento. O Douglas falou o seguinte pra ela: olha, eu não vou dar minha opinião porque você sabe que eu sou sem filtro. Só que ela insistiu muito para que ele desse a opinião dele. E ele pediu para que ela mostrasse a roupa que ela estava usando nesse passeio que ela ia fazer. O Douglas falou que ela estava com um decote que vinha até aqui embaixo. Imagine a situação. Por isso que o namorado dela não gostou. E aí ele falou o seguinte, o professor: você quer mesmo que eu dê minha opinião? Ela falou sim, chorando, lágrimas no rosto. Ele falou o seguinte: lembra quando você 6 meses atrás bateu com seu carro? E o conserto do teu carro ficou em 25 mil reais e o teu namorado, ele era teu namorado, ele não era teu marido, ele te deu 19 mil reais pra te ajudar? Ela falou: lembro. Ok, lembra quando tua mãe há 1 ano atrás teve um AVC e ficou internada e você não podia sair do trabalho porque era um trabalho novo, você não tinha como colocar no atestado e o teu namorado ficou lá te cobrindo, sendo acompanhante da tua mãe, até você chegar no hospital do trabalho? Ela: lembro. Aí o Douglas finalizou a conversa da seguinte forma: ele serve para te dar 19 mil reais. O teu namorado serve para ser acompanhante da sua mãe no hospital quando você não pode estar, mas quando ele te pede para você trocar de roupa, porque ele se sentiu desrespeitado, você acha ruim e você chama ele de machista e narcisista. O Douglas encerrou a conversa dessa forma, ela ficou chorando mais ainda porque pesou a consciência. Enfim, essa é a história, joguei a sementinha. Agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Você acha que esse namorado agiu corretamente? Tome cuidado com o homem que você afasta. Porque um dia você pode olhar para trás e perceber que o homem que você perdeu, ele era justamente aquele que nunca teria desistido de você, que sempre iria estar do seu lado, aquele que estava do seu lado quando ninguém mais estava, que acreditava em você até nos dias em que você mesma duvidava. A gente acaba tratando mal quem mais nos amava sem perceber. Afastamos um homem de valor, um homem que teria lutado por você, que teria ficado quando tudo estivesse difícil, porque existem homens que não amam pela metade. Eles amam de verdade, com lealdade, com presença, com coração. Então lembre disso, tome muito cuidado com o homem que você afasta, porque às vezes ele era exatamente o homem que nunca teria desistido de você. Deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de dizer. O problema é que muitas mulheres só percebem o valor de um homem quando outra mulher começa a tratar ele do jeito que ele sempre mereceu. Quando ele para de insistir, quando ele para de mandar mensagem, quando o silêncio dele substitui todas as chances que você teve. E aí bate aquela sensação estranha, porque você percebe que não perdeu qualquer homem. Você perdeu aquele que te defendia quando você estava errada. Aquele que ficava mesmo quando era mais fácil ir embora. Aquele que engoliu o orgulho só pra não perder você. Mas chega uma hora que até o homem mais forte cansa. Cansa de ser ignorado, cansa de ser segunda opção, cansa de dar amor pra alguém que só sabe receber. E quando ele decide ir, não tem discussão, não tem drama, não tem volta. Porque quando um homem de verdade fecha o coração pra você, não é teatro. É decisão. Então, se hoje tem um homem que ainda tá do seu lado, que ainda luta por você, que ainda acredita na sua melhor versão, não espere o dia em que ele vai embora para finalmente entender o valor que ele tinha. Às vezes, a pessoa só percebe o valor de alguém depois que perdeu a oportunidade. Na visão Red Pill, o homem que desenvolve autoestima e não fica correndo atrás de quem o rejeitou, aprende a seguir sua própria vida. Se você curte esse tipo de reflexão sobre relacionamentos, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.